Paz do Senhor, irmãos. Que bom que vocês vieram. Nós vamos fazer uma oração agora, porque embora seja um trabalho de estudo, tudo precisa ser feito debaixo da oração, né? Então vou pedir para vocês ficarem de pé para nós fazermos uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir, ó Pai, para reciclarmos os nossos conhecimentos, para ampliarmos o nosso campo de visão, porque sabemos, ó Pai, que a obra do Senhor é um trabalho muito árduo e que precisamos estar bem alinhados, bem, ó Deus, alicerçados, para que possamos desenvolver um trabalho com excelência. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nesses 4 domingos que aqui nós estaremos, nós possamos, ó Pai, exaurir o máximo de conhecimento possível para que a Assembleia de Deus, Ministério Novo Templo, possa ser conhecida e reconhecida como uma igreja de obreiros de valor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Acredito que todos vocês receberam aí uma apostila, né? Nós vamos desenvolver o trabalho baseado nessa apostila. E eu já quero de antemão dizer a vocês que nós somos privilegiados por estar, né, participando deste trabalho sem nenhum tipo de custo, né? Esse material aqui é um material que ele é usado pela faculdade CETESDA, que é a faculdade, né, do pastor Jefferson Mendonça, que inclusive pregou aqui, e normalmente ele cobra R$ 70 para ministrar esse curso aqui em um dia, né? Tudo muito rápido. E como eu já dei aula nessa faculdade dele, eu também tenho acesso ao trabalho, e nós estamos fazendo isso aqui totalmente sem nenhum custo, né? Então, se sintam privilegiados, né? Porque nós vamos aprender bastante coisas aqui, e às vezes nós nos perguntamos, mas por que eu tenho que estudar tudo isso que eu já sei? Se vocês observarem a Bíblia, alguns assuntos Jesus ele tratava uma única vez e não voltava mais a falar sobre o assunto. Mas se vocês observarem os assuntos mais simples da Bíblia, Jesus ele tratou por diversas vezes. E aí fica uma pergunta: por que Jesus, ao tratar sobre um assunto tão simples, ele resolveu falar por mais de 2, 3, às vezes 10 vezes sobre o mesmo assunto? Aí vem a resposta: porque normalmente as coisas mais simples nós temos facilidade de esquecer. Tudo que é simples, isso é normal, e a gente acaba deixando no desuso. Então, tudo que nós vamos tratar aqui, embora pareça comum para vocês, aprove ao Senhor marcar esse encontro conosco, esses 4 domingos, para que nós possamos reacender a chama de tudo aquilo que talvez tenha sido apagado pelo espaço do tempo. Nós sabemos que o primeiro amor, com o passar do tempo, ele vai se deixando de lado, desgastando. Ontem eu estava tomando um banho para vir para a ceia, eu estava me lembrando que há 10 anos atrás, quando era o culto de ceia, nós já acordávamos numa expectativa, e era do sábado que todo mundo da igreja ficava o dia inteiro de jejum na expectativa da ceia. E hoje nós não temos mais isso. São princípios simples, mas que no passar do tempo a gente vai deixando de lado. Então, antes de eu começar, só para vocês não pensarem, pastor Marcelo, porque não o pastor Paulo, eu quero contar um pouquinho do meu currículo, né, ministerial, para vocês entenderem que não é uma pessoa que apareceu ontem no cenário da história e que está aqui querendo ensinar algo que talvez não tenha vivido.
Eu sou formado em teologia pela FATAB, uma faculdade de teologia do Avivamento Bíblico lá em Ribeirão Pires, né? Eu fiz o bacharel em teologia, por quê? Porque nessa igreja, para ser consagrado a presbítero, é necessário ser bacharel em teologia. Então eu cheguei lá em 2006 e comecei a fazer esse curso. No decorrer do tempo, com menos de um ano eu já estava dirigindo a igreja, mas não poderia ser consagrado a presbítero mesmo dirigindo a igreja, porque tinha que cumprir esse rito do bacharel em teologia. Então, em 2006 eu cheguei na igreja, em 2006 eu comecei a dirigir uma congregação lá no Jardim Esté. E como irmão, era o irmão Marcelo que dirigia a igreja. Então, para ministrar a ceia, ia um pastor lá. Eu não podia dar bênção apostólica porque era tudo o rito da igreja. Então, quando eu concluí, eu fui separado e consagrado ao ministério presbitério. Depois dirigi mais 2 igrejas no campo de São Mateus. E aí, no caminho da vida, eu acabei saindo do Avivamento Bíblico. E eu dei aula pela Instituto Majestade e também pela CETESA. Nesse caminho eu acabei me revoltando, principalmente com a questão de estudo, porque eu dava aula para pastores, e aí os pastores iam para aprender, mas eles queriam ensinar, né? Porque as pessoas, quando têm um pouco de conhecimento, elas sentam para aprender, mas querendo debater, e aí eu deixei de lado, até comentei com a Michele, eu tinha muito material de estudo e eu joguei tudo fora. Então, ter um pouco de conhecimento para passar para vocês. É claro que nós vamos aprender junto, então eu espero que vocês possam exaurir o máximo de conhecimento possível. Então, nós vamos ter uma avaliação, essa avaliação lá no último dia vai ser uma avaliação objetiva, né? Para não ter aquela questão de você ter que escrever, então é A, B ou C, e 70% você vai receber um certificado e você vai com certeza se sentir feliz pelo conhecimento que você vai adquirir durante esses 4 domingos. Então, todos com a apostila, né? Vou dar aqui uma passada rápida sobre o que nós vamos tratar nesses 4 domingos. Nós vamos falar sobre o que é a teologia ministerial, o objetivo do estudo, o que é ser um obreiro, o que qualifica um bom obreiro, o que Deus espera do seu ministério obreiro, os 12 apóstolos, a essência da chamada, a prontidão dos apóstolos, a natureza da chamada, a chamada para o trabalho, a chamada divina, um desafio irresistível, a chamada e o preparo intelectual, o mérito das escolas de preparação, chamada e habilitação, os ministérios e suas divisões, o que é um ministério, a ação conjunta dos ministérios, a mulher e o ministério pastoral, que é uma dúvida que muita gente ainda tem por aí, nós vamos esclarecer isso aqui. Outras classes de ministério, o obreiro e sua liderança, o líder e a sua comunhão com os liderados, a liderança e os planos de Deus, as características de um líder cristão, princípio de honra, os principais elementos do culto, ministério de louvor, a leitura bíblica, o valor da oração, as atribuições do obreiro, culto de oração, culto de vigília, culto de doutrina, o culto de ação de graças, o culto ao ar livre, o culto de santa ceia, as prioridades do obreiro, a aparência do obreiro, a vida pessoal do obreiro. E falando de ética ministerial, o obreiro e seus companheiros de ministério, o obreiro e seus cooperadores, o obreiro e os obreiros convidados, o obreiro e o visitante e o cuidado com a linguagem, ok? Então parece bastante coisa, mas nós vamos tratar de tudo isso em 4 domingos. Então nós vamos iniciar com a introdução. E aqui, em que consiste a teologia ministerial? Não, pastor, eu gosto assim mesmo, não gosto de pedestral, não. Teologia ministerial, estudo do sentido, do significado e do objetivo do ministério.
que é ministério? Ministério é um cargo, uma incumbência, uma profissão, uma função. Então, se vocês forem pesquisar na raiz etimológica, a palavra ministério tem origem numa palavra grega, a palavra vuperetas. E quem que eram os ministros antigamente, os vuperetas? As embarcações antigas onde passeavam as nobrezas, as pessoas, né, de muitas riquezas, gostavam de andar naquelas embarcações de luxo. Mas quem é que fazia aquela embarcação de luxo caminhar? Lá no último vagão, lá embaixo, lá no solo das embarcações, existiam os escravos, que eram os ministros, os vuperetas, que eles faziam com que aquelas embarcações andassem através do remo. Então a palavra ministro, diferente do que muita gente acredita, ministro é aquele que serve, é aquele que faz a embarcação caminhar. Então, hoje em dia, nós temos aí uma visão totalmente distorcida do que é ministério, porque a pessoa acha, eu vou para o ministério para eu ser servido, né? Principalmente os jovens pregadores, nós ouvimos, eu vou para o ministério porque eu não vou trabalhar, eu vou viver de agenda e eu vou viver de dinheiro, de oferta. Não, pelo contrário, ministério é um chamado para servir. Você já parou para pensar nisso? Que quando Deus me chamou, quando Deus te chamou para o ministério, Deus não estava nos chamando para ser servido, Deus estava nos chamando para servir. E servir o quê? Essa embarcação, a igreja que representa essa embarcação, onde as pessoas vêm para ser alimentadas, e nós, obreiros, nós temos essa responsabilidade de fazer a embarcação andar, ou seja, nós fomos chamados para servir. Então, a primeira coisa que todo obreiro precisa entender, que ele foi chamado para servir. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você foi chamado para servir. Parece que já confronta logo de cara, né, pastora? Porque... Exatamente. Pois é. Exatamente. E para servir, a gente precisa se abster. Tem mais apostila, Marcelo? Ah, tá lá no fundo, né? Tá. Para servir, a gente precisa se abster, se abnegar de muitas coisas, né? Então, não tem como você ser obreiro, não tem como você servir e ao mesmo tempo querer ser servido. Não tem como você ser obreiro e ao mesmo tempo você querer fazer as suas vontades, né? Eu estava conversando essa semana com a Michele sobre esse contexto de obreiro, e eu até citei o exemplo de um pastor que vem aqui sempre, o pastor Rafael Felipe, e até falei, as pessoas veem ele brincando ali, vai ser obreiro na igreja dele, para você ver. Ele pega pesado, e é pesado mesmo. Não tem obreiro, não tem hora. Se ele ligar 2 horas da manhã que tem que fazer visita, que ele trabalha muito com essa questão de libertação, o obreiro tem que deixar tudo e 2 horas da manhã. Você vai na casa dele 3 horas da manhã, tem gente lá recebendo oração, ele expulsando o demônio, e os obreiros, eles não têm vida. Por quê? Porque é o direcionamento que eles têm lá. Então, nós vamos para o monte hoje, não tem como falar não. Pastor, o Rodrigo, por exemplo, pastor, vou pregar hoje. Hoje você não vai pregar, hoje eu quero você na minha igreja. E aí dele se ele falar que não, porque eles entendem que tem que servir, né? Então, obedecer.
Exatamente. Então, o ministério é isso, é obediência, é servidão, ok? 3 aqui, ó. Ministério é dar, é fornecer, é administrar, aplicar, conferir, dar aulas. Tudo isso tem a ver com o ministério. 4, ministro é o medianeiro, o intermediário. Aí tem aqui aquilo que eu falei para vocês. 5, a definição do que é ministro. A palavra ministros é peretas, que significa servos. Originalmente o termo se referia a remadores que ajudavam a impulsionar os barcos através das águas do mar. A palavra sugere a labuta e o trabalho contínuo envolvido na obra do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, remadores de baixo. O ministério é o único ofício que não se termina nesta vida. Seus efeitos passam para a eternidade. Podemos dizer que o ministério é uma obra de homens mortais com resultados imortais, ou seja, para a eternidade. Então, olha que lindo isso. Nós somos chamados para servir, e o que nós fazemos aqui na nossa vida mortal reflete para imortalidade, para eternidade. Por quê? Porque nós vamos lá no inferno, nós tiramos almas das mãos do inimigo, e por causa desta ação nossa, nós implantamos uma pessoa que estava destinada à perdição, para que ela vá morar conosco nas mansões celestiais. Aqui nós começamos a perceber a importância do chamado, a importância do obreiro. E aí nós vamos ver no decorrer dessas 4 semanas que obreiro não é só pastor, não é só evangelista. Todo mundo que tem algum tipo de função na obra de Deus está, de certa forma, fazendo com que essa grande embarcação chamada Adunte, ela continue remando. Sabe o que isso quer dizer? Que se um de nós deixarmos de fazer a nossa parte, a embarcação até vai, mas ela vai com mais dificuldade. Se um deixar de remar, a embarcação vai. Exata, força os outros, é forte isso aí, pastor. Então, todos nós hoje estamos recebendo de Deus um remo nas nossas mãos. E esse remo quer dizer para mim e para você o seguinte: Deus que me chamou, te chamou, está dizendo: eu conto com você para que essa embarcação vá, e vá de uma forma com que todos sejam abençoados. Eu gosto bastante de interagir, tá? Então, se vocês quiserem falar também, fique à vontade. Então, aqui nós vimos aqui no que consiste a teologia ministerial. 2. O objetivo do estudo: conscientizar os amados alunos quanto às suas responsabilidades no ministério da igreja local. Estimular nos alunos a valorização do seu chamado para o ministério. Demonstrar como executar os ofícios ministeriais. Desafiar os alunos para as necessidades espirituais da igreja nos dias atuais. 5. Compartilhar experiências ministeriais para facilitar na aprendizagem e incentivo aos futuros obreiros de ministério. Então, vocês imaginem, por exemplo, lá em 2006, quando eu comecei a fazer a faculdade, meu antigo pastor Zé Neto, mora aqui pertinho ele falou bem assim para mim: Marcelo, eu vou dar uma congregação para você dirigir. Aí eu, oh, que maravilha, pastor. Ele falou: só que é o seguinte, vai ser inaugurada a congregação. Já fiquei um pouco preocupado, né? Porque ali no Jardim Estés, não sei se vocês conhecem, mas ali tem uma região muito crítica, né? Que é o Jardim Pró Moral, o Jardim Nova Conquista.
E aí eu falei, amém, pastor, mas eu vou sozinho? Ele falou, você vai sozinho. Eu falei, mas o senhor vai mandar um diácono para mim? Sabe o que ele falou para mim? Se vira para fazer o diácono. Aí eu tomei um susto e fui. A primeira semana foi tudo maravilha, a igreja cheia a semana inteira, porque cada dia ia uma congregação do campo para me auxiliar. Aí quando chegou na semana seguinte, eu morava no fundo da igreja, abri a porta. Quem era o levita? Eu. Quem cantava? Eu. Quem era o diácono? Eu. Quem dirigia? Tudo eu. E aí, nesse percurso ministerial, existem pessoas que vão estender as mãos para nós, mas tem pessoas que vão lutar contra o nosso chamado. Tinha um presbítero lá do nosso campo, que ele foi lá na porta da minha casa lá e falou assim: eu não dou 2 meses para você voltar para a sede. Falei, por quê? Falou, porque agora que começa a luta. Eu estou dirigindo congregação há mais de 20 anos e você vê, a minha congregação não passa de 30 membros. Aí eu falei, mas quem me chamou foi Deus e Deus vai me exaltar. Estou falando de experiência ministerial. Aí eu tive uma estratégia. Eu ia para o monte todo sábado. No domingo, eu fazia um evangelismo estratégico. Eu evangelizava em volta do bairro do Jardim Esté, profetizando que eram as muralhas de Jericó que ia cair. Não para minha glória, irmãos, mas para a glória de Deus. Desde o primeiro mês eu nunca precisei de R$1 da sede para pagar o aluguel. Deus começou a mandar uma família. Aí Deus mandou um diácono, que hoje é ele que dirige a congregação lá, o diácono Cícero. E ele tinha uma Kombi, ele, pastor, eu vou te ajudar. E aí ele pegava aquela Kombi cheia de crente. Daí chegou um tempo que os crentes da sede queriam congregar comigo lá. E aí o pastor falou, se você começar com isso, eu vou tirar o Marcelo de lá. Se vocês forem lá no Jardim Esté, a congregação está lá até hoje. E tudo isso é resultado de alguém que um dia resolveu pegar no remo e fazer a embarcação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ministério não é fácil. Se eu falar aqui para vocês que ministérios são 1000 maravilhas, eu estou mentindo. Pastor Paulo conta aqui as experiências. Começou em cima de um caixote, né, pastor? O púlpito, né? Então, a gente vê hoje essa estrutura aqui e nós muitas vezes não sabemos o que o pastor Paulo passou no decorrer desses 20 e tantos anos. Mas sabe por que a igreja também está aqui? Não foi porque o pastor Paulo estava sozinho, é porque tinham obreiros que estavam com ele, tinha suporte, que ajudaram ele. E sabe a notícia que eu quero dar para vocês? Que a gente pode chegar muito mais longe do que isso. A partir do momento que eu, Marcelo, que vocês que estão aqui nessa manhã, que deixaram a cama de vocês, a partir do momento que nós nos dispusermos a fazer a nossa parte, pegar no remo e dizer, eu não vou deixar essa embarcação parar. Eu não vou deixar o ministério de louvor parar. Eu não vou deixar o serviço das mesas, que são os diáconos. Eu não vou deixar a obra parar. Eu não vou deixar os cultos pararem. Por quê? Porque Deus conta conosco. Você já pensou que privilégio um Deus grande como o nosso Deus olhar para mim e dizer, Marcelo, eu conto com você. Dizer, Thalita, eu conto com você. Dizer, obreiros da Adunte, eu sou grande, eu sou eterno, eu tenho todo o poder na minha mão, mas para que eu realize a obra de Deus na terra, eu conto com pessoas, eu conto com vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, mesmo você sendo limitada, Deus conta com você. Que bênção, né? Deus conta conosco. O senhor quer falar alguma coisa, pastor?
Amém, irmãos? É muito lindo a gente saber que estamos servindo a um Deus grande. Eu sei que a dificuldade, às vezes, no nosso lar, no trabalho, às vezes tenta nos impedir até de estar no culto, vir para o culto. Mas o obreiro, ele tem que aprender o seguinte, irmão: tem culto de terça-feira, você tem que estar na terça-feira, independente de qualquer coisa, a não ser que esteja trabalhando, esteja doente, é uma outra história. E o obreiro, ele tem por obrigação. Eu não tenho obrigação de abrir igreja, irmão. Eu não tenho, nem eu, nem a pastora. Isso é para o obreiro. Mas eu tenho que abrir igreja toda vez. Se eu não dou a chave para alguém, alguém não vem, chega a hora que quer. O obreiro tem a obrigação de chegar meia hora antes da igreja para estar orando, intercedendo pelo povo que vai vir, intercedendo pelo levita, intercedendo pelo pastor que vai ministrar a palavra. Isso é obrigação do obreiro. Eu tenho já 38 anos, irmão, que estou nessa batalha, nessa guerra, e eu não desisti um minuto. Eu não olhei para trás 2 minutos, porque eu sei quem me chamou. Eu sei que Ele me chamou, porque senão nem aqui eu estaria. Então a gente tem que dar valor ao chamado de Deus. Quando um obreiro, ele quer ser, começa como cooperador, né? Ele é um chamado para fazer uma obra. Não é porque ele é cooperador que ele é menor do que um diácono, do que um pastor, não. Ele já está fazendo uma função na vida dele, e ele tem que lutar, irmão, para degrau por degrau. Eu conheço gente aí que já foi consagrado, já pastor, nem passou lá embaixo, nem foi no porão remar. Aí não adianta, não vai dar valor nenhum. Eu sempre falo para alguns pastores, amigos meus, que pegaram igrejas grandes, falo, aí é fácil, até eu quero, mas vai lá começar no caixote lá, de feira, primeiro púlpito, vai lá começar, vai evangelizar, vai pregar, vai expulsar demônio, quando é chamado, é pouco, Senhor. Então a gente tem que mudar, viu? A gente está fazendo isso aqui, a pastora orou também, para que isso estivesse acontecendo, graças a Deus que você veio, mas a gente quer uma mudança na adulta, irmão. A mudança de Deus, não é a mudança de homem. Nós estamos aprendendo, eu já passei por vários cursos lá na época no Bom Retiro, com pastores aí, irmão, missionários de 80 países. Então a gente sabe onde está. Eu abri algumas igrejas, né? Porque antigamente as pessoas chamavam a gente assim: ô pastor, tem uma garagem na minha casa, vamos começar um culto lá? Era assim que começava a igreja, não é? Hoje ninguém procura a gente mais. Mudou, porque as pessoas não querem mais ter compromisso com a obra de Deus. E esse compromisso, irmão, com a obra de Deus é a coisa mais importante que um ser humano tem na vida dele. É falar assim: eu tenho um compromisso com o meu trabalho, marco o meu cartão 7 horas da manhã, 7h02, 7h05 eu já perdi o dia, ou volto para casa, ou perco o dia, trabalho, né? Às 5h30 bato meu cartão, venho embora pelo patrão. O patrão, para ser um patrão, irmão, ele lutou para ser um patrão. E você ganha o seu salário por causa do patrão. O patrão aí não está nem aí. Não, ele não está nem aí, ele está fazendo o papel dele, de patrão. E nós fazemos o papel de empregado, vamos por assim. E nós somos servos, nós estamos aqui para servir a obra de Deus. E quando você se põe para servir a obra, você lava a sua alma, você lava o seu espírito. Por quê? Porque Deus começa a dar um banho de unção na sua vida, as coisas começam a mudar dentro da sua casa, a prosperidade chega até você. Por quê? Você está fazendo algo que é muito importante para a obra de Deus. O mundo está lá perdido, irmão. O mundo está lá jogado nas drogas, nas bebidas, né? Nos bares, nas boates, e a igreja está orando. Cada ministério é um ministério, irmãos. Tem ministério aí que você nem entra na igreja, porque é ministério. Eu abri, acho que foi 5 ou 6 igrejas, e todo mundo que eu mandei, irmão, todos os pastores, missionários que eu mandei, não deu certo. Chegou, não tinha compromisso com a obra, não tinha compromisso com a sede. Então para mim não me interessa, entreguei tudo lá, acabou, vai fazer o que você quiser, meu, mas tem que obedecer. A obediência gera a bênção. Amém, irmão? E nós vamos também fazer uma mudança em obreiro, cooperador, depois eu vou pensar nisso, para nós mudar nossas vestes, irmão. Para nós mudar nossas vestes. Não dá. Você chega na igreja, sabe, tem gente que chega, vem obreiro que até de bermuda, tudo bem, né? Hoje pode, né? Mas à noite,
À noite, irmão, tem um cara que vem aqui, tinha um camarada que não obedecia a ninguém. Eu chegava aqui até com roupa de time. Que é isso, irmão? Coisa feia. Isso é ridículo. O obreiro, eu não estou falando para você usar terno e gravata, que eu nem gosto. Mas tem que usar uma roupa decente. E o obreiro tem que ser identificado dentro da igreja. Ou é cooperador, vou bolar uma roupa aí. Tanto para homem como para mulher, né? E quem vai pagar é você, não eu não, tá bom? Amém? Fala para o teu irmão que vai pagar é você, irmão. Não vai deixar nas minhas costas, não. Tá bom? Amém? Mas nós vamos bolar, a pastora vai bolar, porque ela é costureira, já vai bolar, tá bom? Para que as pessoas chegam, irmão, identifiquem você, olhem para você. Então isso é importante. E nós também fazer uma mudança também, negócio de porta, vamos fazer assim um rodízio aí, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Tem dia que você vai ficar na porta, tem dia que você vai ficar lá atrás, porque senão começa a fazer panela. Ele só fica naquele canto, que a gente está ali, está olhando. Aí só fica naquele canto. Eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Agora nós vamos tirar. Agora você não vai ter só um lugarzinho, não. Ele vai ficar onde for mandado você ficar. Tá bom, irmão? Amém? Tem uma parte aí da apostila que a gente fala especificamente das funções de cada obreiro, desde o cooperador até o pastor. Então, prosseguindo aqui, o que é ser um obreiro? Obreiro é aquele que coopera na realização da obra de Deus. Um dia eu ouvi o pastor Silas Malafaia definindo o que é cooperar. E ele disse que cooperar é você contribuir sem a intenção de ser o primeiro. É muito forte isso. Ele falando sobre um obreiro Epafrodito, um obreiro de Paulo, que ele era um cooperador. Ele cooperava sem a intenção de tomar o lugar, porque tem pessoa que coopera com a intenção de tomar o lugar. E cooperar é você fazer sem a intenção de ser o primeiro. Fazer simplesmente porque você gosta, porque você tem prazer de servir. E aí, olha o que diz, é o versículo que o pastor Paulo ama, né? Obreiro é aquele que se descobre como serviçal do Senhor e atende sem tardar o seu chamado. João 15,16. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê. Você sabe o que é nomear? A Alcione e o Ângelo que estão aqui passaram pelo concurso público e outras pessoas, tem a irmã aqui que eu esqueci o seu nome, que é professora também, né? A Ellen é professora. Quando você presta uma prova do concurso público e você passa nas etapas, você passou no concurso, ok? Aí tem todo aquele rito para você receber a nomeação. A partir do momento que você recebe a nomeação, aí sim você pode levantar a mão e dizer: eu consegui passar no concurso público. Sabe que o texto está dizendo? Que um dia Deus lá no céu, ele olhou para a terra e de mais de 7 bilhões de seres humanos que existem atualmente no mundo, Deus, ele num concurso público, ele apontou para mim e para você, ele nos escolheu, nos separou e nos nomeou. Mas não nos nomeou para eu colocar um título de pastor apenas, sentar ali bonitinho, não. Ele nos nomeou para que nós fôssemos, para que você vá e dê fruto. Porque obreiro que não dá fruto, irmãos, dá trabalho. Quando eu dirigi a congregação, todo dirigente de congregação tinha meta. E sabe qual era a meta? Se tivesse batismo e não tivesse pelo menos uma alma para ser batizada da congregação, ele tirava e colocava outro dirigente no lugar. Porque qual que é o fruto do pastor? É ter almas se convertendo, né? E para que isso aconteça, com quem que o pastor conta? O pastor falou ontem, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Então, irmãos, a gente não pode se sentir confortável de passar um ano inteiro
e a gente não conseguir convidar ninguém para vir para um culto. A gente não pode se sentir confortável de passar anos e a gente não poder olhar para ninguém e dizer: aquela pessoa está na igreja porque é resultado de um trabalho que eu fiz. Nós não podemos entrar nessa ideia da igreja do século presente, que ela está presa nesses quadrantes do templo, e nós estamos nos esquecendo da função real da igreja, que a palavra igreja no grego é eclesia, chamados para fora. Uma igreja que não ganha alma, um obreiro que não se preocupa em trazer almas, né? É um obreiro infrutífero. Eu lembro quando a Michele trabalhava lá, mas eu e o Marcelo ainda continuamos fazendo isso, mas a gente, na nossa estratégia, a gente sempre arrumava um jeito de trazer alguém aqui para o culto. Por quê? Porque não adianta ser obreiro só aqui. Você tem que ser obreiro no trabalho, na sua vizinhança, no meio do seu convívio de amigos, aonde você passa, a pessoa tem que olhar para você e dizer: ele é um obreiro. Ela é uma obreira que foi nomeada não pelo pastor Paulo, não pela pastora Luzia. Vocês foram nomeados por Cristo. E sabe qual foi o desígnio de Deus quando Ele nos nomeou? Para que nós fôssemos e dessemos fruto. É um estudo bíblico, mas eu quero profetizar que os obreiros dessa igreja serão conhecidos e reconhecidos a partir de hoje como obreiros frutíferos, porque Deus nos chamou para que nós dessemos frutos. Amém? O que qualifica um obreiro? O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não, o pastor já falou, e não dá trabalho. O obreiro da casa de Deus, ele é cuidadoso, aplicado em suas tarefas, não faz nada por obrigação, mas por gratidão a Deus, que o chamou para esta grande obra. É constante na fé, e seus olhos são bons. Olha que interessante, é aplicado nas suas tarefas. Sabe o que é ser aplicado na sua tarefa? A pessoa que cuida da conservação da igreja, quando ela chega aqui, ela pega a sua vassoura, o seu rodo, o seu material de limpeza, e ela começa a cuidar da casa de Deus com satisfação, sabendo que ela está limpando não um local qualquer, mas a casa de Deus. Sabe o que é servir com satisfação? É o obreiro, o diácono, quando chega, ele começa a ver se as cadeiras estão no lugar, e ele começa a interceder pelas pessoas que vão entrar nessa igreja. Isso é servir com satisfação. Sabe o que é servir com satisfação? Um obreiro que chega mais cedo, ora, fica atento aos detalhes de um ventilador que está com problema ou não, o ministro de louvor que vem dar uma olhada se a bateria está limpa ou não, o violão. Isso é servir com satisfação. Servir com satisfação não é você viver na arte do improviso. O improviso, ele é muito bom em determinado tempo, mas nem sempre nós precisamos estar atentos a ter apenas aos improvisos, porque o obreiro, ele precisa estar preparado para todas as coisas. O obreiro que não lê a Bíblia, e aí quando recebe a oportunidade, tem aquela infeliz declaração de dizer: eu não estava preparado. Isso não é servir com satisfação. Servir com satisfação é você estar sempre pronto, como o profeta Isaías disse: eu sou falho, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é serviço com satisfação. E aí eu abro um parênteses e eu faço uma indagação a mim e a você que está aqui. Será que o nosso serviço aqui é um serviço feito com alegria, com satisfação, ou fazemos apenas por obrigação? Porque tudo que você faz com obrigação
não sai do jeito que deveria sair. Agora, quando você faz com satisfação, ainda que você tenha poucos recursos, Deus te honra. Nós tivemos aqui um exemplo na conferência, na sexta-feira, quando veio a congregação lá do pastor Moisés, o ministério de louvor deles. Não tinha ninguém que tocasse violão, não tinha ninguém no teclado, não tinha ninguém na bateria. Aquele é o ministério de louvor da igreja deles. Mas vocês viram a glória que desceu? Por quê? Serviço com satisfação. Quando nós decidimos servir a Deus com satisfação, ainda que nós não tenhamos os recursos necessários, Deus, Ele vai nos abençoar com esses recursos. Então, antes de você ter o recurso, tenha satisfação. Mas, pastor, o que eu faço aqui é tão insignificante, pode ser que pareça aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus, o pouco que você faz com satisfação vai transformar em algo grande para a glória de Deus. Nenhum tocador começa tocando muito bem. Nenhum pregador começa pregando muito bem. Eu me lembro que, eu já contei aqui para os jovens, inclusive, o pastor Jefferson Mendonça, ele foi um dos mentores no meu ministério. E ele sempre pregou nessas igrejas grandes. E aí eu falava para ele, Jefferson, por que você não me indica para pregar nas igrejas grandes? Você só me manda nas igrejinhas pequenas. E aí ele falava assim para mim, olha, não queira estar num lugar que você não está preparado para estar nele ainda, porque senão você vai chegar lá em cima e vai ter que retroceder. E ele falava para mim, não corra demais a ponto de se cansar, e nem ande devagar demais a ponto de parar. Apenas caminhe na direção correta e Deus vai te levar no lugar que Ele tem determinado para a sua vida. Então, às vezes nós esperamos o grande para fazer, sendo que nós temos que começar a demonstrar no pequeno. Aí o pastor fala aqui, como que você vai ser um bom pastor se você não é um bom cooperador, se você não é um bom diácono, se você não é um bom evangelista, um bom missionário, se você não está sendo fiel aí no pouco, como que você vai ser fiel no muito? E aí a gente vê as pessoas metendo os pés pela cabeça, até tem vocação, até tem chamado, mas sai por aí, sem a ordem, né? Sem a bênção do pastor, sem a bênção da igreja, não tem cobertura. Essa é a verdade. Então nós somos privilegiados. Os jovens da nossa igreja são jovens de muito talento. Os obreiros da nossa igreja são obreiros abençoados, mas nós precisamos fazer tudo de acordo com o que Deus tem predeterminado para as nossas vidas. Até aqui, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Alguma dúvida? Que a prova vai ser bem simples, tá? Eu pergunto e vocês respondem. Facinho assim. Nós estamos aqui no quarto, né? O que qualifica um bom obreiro. Não, isso não é. 4:3, isso. O obreiro da casa de Deus é aquele que tem maturidade, ou seja, é equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Aceita conselho, correção e críticas construtivas, não levando para o lado pessoal. Aí às vezes os pastores chamam para uma conversa e a pessoa acha que é o lado pessoal. Essa pastora não gosta de mim, esse pastor não gosta de mim, o meu líder não gosta de mim. Na verdade, não. O obreiro é alguém maduro, está pronto para apanhar às vezes, se possível. E aí eu volto ao exemplo que eu citei para vocês do
do pastor Rafael Felipe. Ele está lá no culto de sexta-feira dele, os obreiros estão todos aqui, todos uniformizados, apostos, e aí ele fala: obreiro, lá na terceira fileira, lá, aquela irmã tem um demônio lá, vai se manifestar agora. E o obreiro vai lá. E aí o obreiro não consegue expulsar. Você acha que eles são calmos, igual o pastor Paulo aqui. Ele fala no meio do culto: ô obreiro, o que está acontecendo? Não está conseguindo expulsar por quê? Está em pecado ou vou ter que ir aí? É assim que ele fala. E eu nunca vi nenhum obreiro saindo de lá por causa disso. E aí depois ele chama e fala: por que você não conseguiu expulsar o demônio? Então o obreiro não é aquele que não é dodói. Porque tem muita gente que é muito dodói, Ângelo. Qualquer coisinha parece São Paulino. Ah, é, Marcelo. Ah? É pessoal. Oh, glória. Vamos lá. Então é assim, o obreiro, ele não pode ser uma pessoa dodói, ele precisa ter maturidade. Ele precisa entender que quando o pastor está dando um direcionamento, às vezes uma exortação, uma admoestação, é para o crescimento, é para o nosso crescimento. Amém? Vamos lá, 5, 4. O obreiro da casa de Deus tem um senso crítico para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino. Ou seja, ele mesmo se questiona dizendo: Deus tem se agradado com o meu serviço? Como eu estou servindo a Deus com o ministério que Ele enviou, que Ele confiou a mim? Então, sabe o que é senso crítico? Não é você criticar o obreiro do lado. Não é você criticar alguém que faz a mesma função que a sua na obra. É você olhar para dentro de si e dizer: será que Deus tem se agradado do que eu faço para Ele? Eu e o Marcelo, a gente ouve diariamente o nosso chefe faz uma pergunta para nós dizendo: se você fosse seu chefe, você se contrataria? Então essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós todos os dias. Será que o que eu faço para Deus tem agradado a Ele? Porque se você ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo fala com Timóteo, falando para ele sobre as atribuições do obreiro. E aí Paulo diz assim: o obreiro precisa trabalhar a fim de agradar quem alistou ele para a guerra. Às vezes nós estamos agradando o homem e desagradando a Deus. Porque nem sempre o que nós fazemos que agrada a comunidade está agradando a Deus. E às vezes o que nós fazemos não está agradando ninguém na terra, mas está agradando o céu. Aí a pergunta que eu faço é: você quer agradar quem? Os homens ou a Deus? E aí você faz uma pergunta para dentro de si, pergunta para si mesmo: será que o que eu tenho feito para Deus é o suficiente? Será que a forma com que eu estou conduzindo, administrando o meu ministério tem agradado a Deus? Não responda para mim. Faça uma autoanálise agora e pergunte para você mesmo: o que eu faço para Deus é o suficiente? Será que o que eu faço para Deus tem arrancado o sorriso dos lábios dele? Porque o texto da palavra de Deus lá em Gênesis diz que quando Deus olhava para Abraão, Deus sorria, Deus se sentia alegre quando via as atitudes de Abraão. Abraão, ele tinha a capacidade de arrancar o suspiro de Deus. Olha que bênção, olha que privilégio. E isso nós também podemos fazer com as nossas ações como obreiros aqui na terra. Nós podemos também arrancar suspiro de Deus. E esse encontro que Deus marcou conosco durante esse mês de novembro é um encontro de alinhamento, é um encontro de reajuste. E isso, para alguns,
possa até soar como algo negativo, mas Deus, ele nos ama tanto que ao invés de ele nos substituir e colocar outro no nosso lugar, Deus, ele resolveu reciclar a nós. Deus resolveu colocar nós no plumo, para que, através da nossa vida, o reino ganhe com isso. Eu falo aqui nesta manhã como dezenas de pessoas que foram nomeadas por Deus para dar fruto, e que Deus ainda continua investindo e acreditando no teu ministério de uma maneira tão especial, que Ele está dizendo: eu conto com você para esta obra, eu conto com você para este trabalho, eu conto com você. Olha que bênção, Deus olhando para nós e dizendo: eu conto com você. E às vezes é necessário nós fazermos esta autoanálise. 5. O obreiro da casa de Deus é fiel ao ministério que nomeou, e não um Judas Iscariotes. É de confronto isso aqui. Mas infelizmente, meu antigo pastor ali dizia que ser pastor é um chamado para ingratidão. Porque você faz 10 coisas boas, o pastor é uma bênção, o pastor é nosso amigo. Mas o primeiro não, a pessoa se revela um Judas Iscariote. E eu estou nessa igreja aqui desde 2015. De 2015 para cá eu já vi muitas pessoas saírem daqui pelas portas do fundo. Imagine o pastor em 20 anos. Só eu já vi algumas. E Judas Iscariote também era um obreiro. Mas ele deixou um legado. Sabe qual foi o legado que Judas deixou? O de traidor. O de enganador. Essa semana eu meditei muito sobre essa palavra, legado. Qual é o tipo de legado que nós vamos querer deixar aqui na terra? Porque um dia nós vamos partir desse mundo. E quando eu partir desse mundo, alguém vai contar a minha história. E qual é a história que eu vou deixar? A de um obreiro bom ou a de um Judas Iscariote? Porque Judas, ele morreu sendo apóstolo. Mas o legado que ele deixou foi um legado negativo. Vocês estão muito... Exatamente. Mas a história dele negativa ele deixou. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: que tipo de legado você vai deixar para essa igreja? Pergunta para ela: quando você morrer, fala assim para ela: quando você morrer, que tipo de história vão falar sobre você? Que você era um obreiro bom ou você era um obreiro que dava trabalho, hein? Também estou sendo ministrado aqui. Essa pergunta é para mim também, Marcelo. Quando você morrer, o que o pastor Paulo vai falar sobre você? O que a comunidade vai falar sobre você? Qual é o tipo de legado que nós estamos construindo? Que tipo de legado é esse que nós estamos deixando? Será que as pessoas vão falar: olha, o Marcelo Lenz era uma bênção, ele fazia isso e aquilo, ou o contrário? Então, essa é uma pergunta que o obreiro precisa também fazer todos os dias. Qual é o tipo de legado que nós vamos deixar? De um obreiro bom ou a de um Judas Iscariotes? Todo lugar tem um Judas. Já passou alguns. E, infelizmente, essa questão do Judas, às vezes você nem 12 pessoas, e quando o Marcelo me falou que tinha 30, eu até me assustei, né? E isso me faz entender a força que nossa igreja tem.
Isso me faz entender a força que o corpo de obreiros dessa igreja tem. Porque não é toda igreja que tem 30 obreiros assim. Acordar no domingo pela manhã, vocês estão aqui dispostos. Alguns com cara de sono, é claro, mas não tem problema, estão aqui. Isso mostra a força que a nossa igreja tem. E nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. Então é preciso ter mais assiduidade. Se você não está trabalhando, se você não está estudando, para que ficar em casa assistindo aqueles noticiários? Quando eu congregava lá em São Mateus, eu trabalhava na rua Doutor Campos Moura, número 234, em Arthur Alvim. Eu saía 8 horas da noite lá da agência do Correio, que tinha lá que eu trabalhava, pegava um ônibus até o Aricanduva, do Aricanduva outro até São Mateus, chegava lá 9 horas da noite, estava na mensagem, mas eu chegava, acabava o culto 10 horas, voltava para Arthur Alvim, ia trabalhar no outro dia. Era assiduidade, eu não tinha nada para fazer, ia fazer o que em casa? Assistir novela, assistir jogo? Não, eu não tinha nada para fazer, eu saía 8 horas e ia para o culto, nunca faltei uma escola dominical. E isso tudo fez com que eu fizesse a diferença. 6 meses. Você já pensou uma pessoa com 6 meses de conversão, o pastor entregar uma congregação na sua mão para dirigir? 6 meses. Com 6 meses de conversão, irmãos, eu já estava debatendo no bom sentido com um assessor de educação cristã da igreja, não da igreja local, mas do campo, por causa de conhecimento. Eu comia a Bíblia e eles fizeram um evento lá, e esse evento ele colocou uma nomenclatura dizendo que lá ia ter um culto ecumênico. E como ele era mestre em teologia, eu olhei aquilo e falei, isso aqui está errado. Ele, mas quem é você para falar? Eu falei, eu não sou ninguém, mas não preciso ter curso para entender que um culto ecumênico é um culto onde o bandista vai chegar no culto, vai acender lá as velas dele, o católico vai colocar a imagem dele e o cartaz espalhado por São Mateus inteiro. E eu chamei o pastor presidente e falei, pastor, o senhor não viu isso aqui não? Ele falou, mas o que é isso, culto ecumênico? Eu falei, pastor, o senhor não sabe o que é um culto ecumênico? Aí eu abri aqui, eu tinha feito uma impressão, mostrei para ele, pastor, o culto ecumênico é isso. Ele falou, mas quem foi que mandou fazer isso? Eu falei, foi o seu assessor de educação cristã. E aí foi uma correria para tirar, e ali começou a se destacar alguém que não tinha recurso, que não tinha conhecimento teológico, mas tinha sede de buscar, e que não engolia qualquer coisa. O obreiro não pode ser aquele influenciável que engole qualquer coisa, pode ser eu pregando aqui no altar, se o que eu falar não estiver de acordo com a Bíblia, não pegue, porque o obreiro tem que ter conhecimento da palavra. Pode ser aqui o Marco Feliciano, pode ser o maior revelador que está aqui, se a revelação não estiver de acordo com a palavra, não pegue. Porque Paulo diz, julgai as profecias e não os profetas. Tem muita gente julgando o profeta, esquecendo de julgar o real, que é a profecia. O obreiro precisa ter esse senso de conhecimento. E como é que nós fazemos isso? Mergulhando mais no rio do Espírito. Tem muita gente que se contenta com um culto por semana. Tem muita gente que se contenta com uma oração por dia. Tem gente que se contenta em ler a Bíblia só quando vem para o culto. Não, você precisa ter intimidade, porque quanto mais íntimo de Deus, mais revelações íntimas Deus entrega para você. Vamos continuar. 7. O obreiro da casa de Deus supera suas limitações, dificuldades e quaisquer situação adversa que surgem diante dele, orando ao Senhor, agindo
e buscando o conselho do seu. Sabe quem é a pessoa apta a te aconselhar nas suas dificuldades? Não é a irmã Maria do Monte, não é a irmã Dorquinha, não é o profeta maior. Tem gente que no meio da dificuldade sai batendo de porta em porta, buscando um profeta. E a pessoa mais apta a te dar o conselho certo está aqui na frente, os seus pastores. E são eles quem têm o cuidado de nós, e são eles que vão responder por nós. É a Bíblia que diz, não sou eu, a Bíblia. Se você ler lá em Hebreus capítulo 13, vai falar sobre a obediência aos pastores. E nós precisamos entender que a pessoa mais apta a nos aconselhar não é o irmão da igreja do lado. Não adianta ficar procurando o profeta na rede social, no Instagram, mandando no direct, pedindo conselho. Sabe quem é que está pronto para nos ajudar nas nossas dificuldades? Os nossos pastores. Eu sempre falei para os jovens aqui, na aula dominical, e os jovens que eu converso, principalmente aqueles que têm vontade de pregar, eu sempre falei, não se admire por aqueles pregadores que vêm aqui, porque eles vêm e vão embora. O nosso pastor, nós conhecemos a vida dele, nós sabemos que ele está aqui todos os cultos, e é a eles que nós devemos prestar mais atenção. Quem vem, vai embora, nós não sabemos o que eles vão fazer depois, quando sair daqui, mas nós precisamos ouvir mais os nossos pastores. Como foi que Jesus disse? A boa ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E esse, é claro que ele estava falando do próprio Deus, mas se nós trazemos um paralelo, e você for estudar sobre pasto, sobre ovelha, a ovelha conhece a voz do pastor, Ângela. E é interessante isso. Sabe por que a ovelha conhece a voz do pastor? Porque ela tem relacionamento diário com o pastor. E tem muita gente que precisa se aproximar mais da sua liderança, dos seus pastores. Estão muito distantes. Eu a cada dia, eu tento achar meios de estar mais próximo dos meus pastores. Porque são eles que abençoam a minha vida ministerial. E você precisa ter isso fincado na sua mente. Nas minhas dificuldades, eu preciso procurar os meus pastores. E isso precisa ficar tão gravado na sua mente, que eu vou falar para você, falar para a pessoa que está do seu lado, e dizer para ela, nas suas dificuldades, não, diga mais forte para você acordar, nas suas dificuldades, não adianta pegar conselho de quem não tem. Expus diariamente. E por que muitos obreiros começam e param no meio do caminho? Porque não entendem essa verdade, de que ministério é árduo. O ministério machuca. No sábado passado nós estávamos lá no batismo, e eu sentei com a pastora e com a Michele, 40 minutos ali eu fiquei contando sobre algumas coisas que eu sofri no ministério. Só um pouquinho. De humilhações que eu passei, de oposições por causa do ministério. E se a gente não estiver firmado em Cristo, irmãos, a gente abandona o barco de vez e se não for a bondade de Deus, a gente não volta atrás. Você chegar num domingo, por exemplo, numa escola dominical, eu dava aula para 97 jovens na sede lá do campo de São Mateus, e quando eu chegar na sala, está todo mundo dizendo, o pastor está te chamando lá embaixo. Quando você chegar assim
na sala você vê o conselho do campo inteiro, todos maquinados para prejudicar a sua vida. E você pensa, meu Deus, eu fui chamado para servir, as pessoas estão tentando se opor. Às vezes você sobe aqui para pegar esse microfone para cantar, e talvez você nem mensure o tamanho do valor que você tem. E você está lá cantando, às vezes, pensando que é só mais uma obrigação. E tem alguém ali sentado na cadeira, ou às vezes fora dizendo, eu queria estar no lugar dela. Eu queria estar no lugar dele. Às vezes uma simples saudação que você tem, uma oportunidade para dirigir um culto, e você faz como se não estivesse fazendo nada. E tem alguém dizendo, ai, se fosse eu. Sempre vai ter alguém querendo aquilo que você despreza. E infelizmente tem muita gente que vai precisar sentir o peso da ausência para valorizar a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Davi quando ele pecou. Davi, ele escreveu lá o Salmo 51, clamando pela presença de Deus de volta. Sabe por quê? Porque um dia ele não valorizou a presença de Deus. E ele teve que conviver com o peso da ausência. Você já pensou se um dia Deus resolvesse tirar de você o dom que Ele te deu, a vocação que Ele te deu, e te deixasse encostado num canto só para ver qual seria a sua atitude? E às vezes nós estamos a ponto de passar por isso. Por quê? Porque nós não estamos valorizando o chamado, acreditando que chamado é só vida de flores. E na verdade não, o chamado é um convite diário a carregar uma cruz. E às vezes essa cruz, ela está lá dentro da nossa casa. Que às vezes alguém da sua família que não serve ao Senhor diz, para quê? Para que no culto de manhã? Você já vai para o culto à noite, vai para a igreja, vai passar o domingo inteiro na igreja? Isso é uma cruz que se carrega. Eu me lembro que fiquei alguns anos sem conseguir participar de um aniversário, numa festa de aniversário de um sobrinho meu, porque estava lá imbuído na obra de Deus. Então, minha mãe, vai ter aniversário da Emily, não dá porque eu estou dirigindo igreja, está aqui, eu posso ir depois do culto. Chamado é para os fortes, é para os valentes, é renúncia. É isso que o pastor Paulo falou, pegue a sua cruz e siga-me. Nós já vamos encerrar daqui a alguns minutos, que eu falei que nós vamos encerrar em ponto. E aí, eu quero que você marque aí onde que nós paramos, que vocês possam meditar durante essa semana em tudo que nós ouvimos hoje. Ouvimos, por exemplo, que ministério é servir e não ser servido. Ouvimos aqui que a igreja precisa estar unida, não lutar contra a igreja. E nós vamos encerrar aqui dizendo que nós precisamos carregar a nossa cruz. Quero que você se coloque de pé. Tá. Vocês coloquem o nome de vocês na apostila e devolvam para a Michele, que nós vamos fazer acho que vai fazer algum tipo de adaptação. No domingo ela vai devolver para vocês a apostila. Então coloque o nome de vocês nela.
Irmãos, semana passada aí a pastora e o pastor nós estávamos conversando sobre a forma com que nós vamos entregar o certificado. Então nós falamos a princípio de entregar só o certificado, como por exemplo o pastor entregou ontem de batismo, ou entregar ele numa moldura. Eu acabei de perguntar para a Michele, como ela tem diversos diplomas lá na parede dela, quanto que ela paga. E ela falou que paga R$10 na moldura. Aí, se vocês preferirem, eu acho que fica mais bonito, né, pastor? Aí, o único custo de vocês é esses R$10 da moldura. Além disso também, irmãos, paz do Senhor, né, primeiro. Além do certificado que vai disponibilizar, né, Marcelo, para todo mundo que vai fazer a prova, a gente vai disponibilizar também para os obreiros aprovados uma surpresa também que vocês vão receber junto com o certificado, tá? Então, no último domingo, vocês terão uma surpresa muito grande, creio que vocês vão gostar, os pastores também já sabem, mas é algo que nós pensamos com muito carinho para vocês, porque nós, como obreiros da casa do Senhor, temos que nos destacar, para quando o irmão que está sentado olhar e falar, opa, aquele ali é obreiro, vou chamar, preciso de uma água, preciso de um envelope, de alguma coisa, né? Então, os obreiros têm que se destacar dentro da igreja. Então, no dia, para vocês, obreiros aprovados, que ficarem até o fim, persistir até o fim, vão receber também, além do certificado, uma surpresa junto, tá bom? Deus abençoe. Bom, aí eu acho que fica mais bonito com essa moldura, né, pastor? Você vai colocá-la. Exato. Sim. Mas não vai interferir em nada. Se você for voltar de manhã, a partir das 7, as pessoas de mais idade, né? O TSE, ele orienta que as pessoas de mais idade vão na parte da manhã. Então, dá tempo de você ir voltar e vir para o curso. Se for depois, também dá. Eu volto lá em Arthur Alvim, mas venho normal e daqui eu vou voltar e vai ser bênção de Deus. Amém? Muito obrigado por vocês terem vindo e até domingo que vem, em nome de Jesus.